Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre o livro Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. A gente está falando no futuro, certo? A gente já está numa certa escravidão, mas vai ficar cada vez pior, tá bom? E é lógico, né? As pessoas elas basicamente cederam à autoridade patriarcal delas, ou essa autoridade patriarcal foi roubada, certo? Foi diluída, foi tirado o poder disso, e é óbvio que o único tipo de autoridade que não dá para se infiltrar aí demônios é a autoridade patriarcal. Mas a partir do momento que não tem mais autoridade, a gente colocou autoridade para governos, governantes, etc, tal, certo? Esses governantes, eles têm uma mentalidade assim que eles visam a família deles próprios, obviamente, né? Não acha que o governante que tá cuidando das coisas está ligando para sua família. Quem tá ligando para sua família é você, no caso, né? Principalmente o pai e tudo mais. Ah, Afonso, mas tem pais que são maus. Aí você vai lá no canal Casamento de Verdade e assista os vídeos sobre os Whoremongers, que são homens que dão problemas, mas são muito sedutores. Então o que acontece? Eles vão dar problema em muitos casamentos. Pessoas que já casaram, eles podem destruir um casamento eventualmente, e também pessoas que, por exemplo, moças virgens que vão lá e vão começar a entrar no carrossel através dessas pessoas. São os homens que iniciam e começam a colocar a mulher para querer fazer determinadas coisas, né, e não quer casar, basicamente. Pessoal, vocês estão ouvindo aí um trovão junto do que eu tô falando aqui. Tava chovendo, vai continuar chovendo, não tem jeito, vocês vão ouvir umas gotinhas caindo por aí. E, bom, tem aí o som ambiente, certo? Hoje os passarinhos estão mais quietos, ó. Mas tem o trovão. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, ó, essa aqui é a penúltima apresentação do livro, e a gente vai falar de novo sobre o Bode de Mendes, parte 2. Bom, William Sinclair era um adepto de crenças espúrias a respeito do papel importante que os anjos caídos desempenharam na época pré-diluviana. Assim, Roslin, na capela Roslin, exibe inúmeras estátuas de intriga, retratando em sua posse sinais luminosos da maçonaria, sugerindo a Gardner que as estátuas são monumentos aos anjos caídos rebeldes e seus crimes contra a criação. Entre essas estátuas angelicais está uma retratada pendurada de cabeça para baixo e amarrada por uma corda, um anjo de cabeça para baixo amarrado por uma corda, numa igreja. Ele é um macho com asas e uma corda se afasta, formando um Z ou um S transposto. O anjo está suspenso por uma corda amarrada às suas asas. Ele é, de acordo com os autores maçons, o anjo mais instrumental em causar o dilúvio. Tá aí o anjo, certo? Se eu for ver aqui, ó, vou passar o mouse aqui do lado. Aqui tá a cabeça do anjo, tá vendo? Aqui tem uma corda, ele tá preso de cabeça para baixo, que tá a asa dele, tá vendo? E aqui sai e forma, você pode entender como um Z ou como um S, porque se for um S está invertido, certo? Pois bem, agora vamos lá, continuando aqui. Então na capela Roslin, né? O anjo masculino representa uma alegoria da maçonaria, as pérolas de sabedoria dada à humanidade por anjos das trevas. Este anjo é obviamente o infame Azazel, que transmitiu conhecimento ilícito adicional do céu para a humanidade e ensinou a ela a arte e a brutalidade da guerra. Esta escultura é uma representação clara do pictograma da cabra de Mendes de Azazel, com a cabra pendurada de cabeça para baixo. É uma representação de Azazel sendo enforcado em Órion em tradições espúrias. Lembre-se de que Órion deriva da palavra aramaica Néfila, que significa aqueles que são de Órion, Néfila, ok? Lembra dos Nephilim? Néfila, que significa aqueles que são de Órion. Blake e Blazer escrevem que Órion teve uma importância inigualável para as culturas antigas. Sempre esteve ligado a gigantes e heróis e era uma provável figura do Titã Anticristo. Testemunho semelhante é encontrado entre os hinos dos Vedas Ramayana e Mahabharata, nos quais um antigo rei divino chamado Trisanku transcendeu aos céus por meio de um dos 7 sábios e agora brilha como a constelação de Órion. A doutora Phyllis Pitulga, do Planetário de Chicago,
Acredita que as aranhas nas famosas linhas de Nazca no Peru deveriam ser um monumento a Órion, enquanto as 3 linhas que as cercam representam as 3 estrelas do cinturão de Órion, assim como as 3 pirâmides de Gizé. Bauval acredita que os monumentos de Órion marcaram o início de uma época especial dos deuses, entre aspas, que começou em 10.500 a.C. Lembre-se também de que a esfinge, semelhante a querubins, aponta para Órion como um memorial para Azazel. Alguns geólogos dataram a esfinge em 10.500 anos antes de Cristo, porque a erosão hídrica que marca a esfinge só poderia ter ocorrido naquela época. A porção de Azazel entre os animais era a cabra, de acordo com o rabino do século XII, Moses ben Nahel. O eclesiástico Enoque disse que Azazel foi lançado em um lugar chamado Dudael, um lugar onde pedras irregulares foram colocadas sobre ele. Na lei do Antigo Testamento, um segundo bode era sacrificado no dia da expiação a um governante /anjo cujo reino estava localizado na desolação, com Azazel como bode expiatório. Esta cabra foi empurrada para a beira de um penhasco, simbolizando a punição de Azazel. O bode de Mendes, então, representa Azazel sendo enforcado no abismo do universo, o bode expiatório de Levítico para os crimes angelicais, e o patrocinador repugnante para a raça reproba de gigantes. Azazel é o Ken de Mendes em alquimia e rosacrucianismo. Ken, como Azazel, era a fonte de conhecimento ilícito, o anjo caído que forneceu o nome de deusa Ishtar. Azazel é a cabra de Mendes no mesmo espírito de Can, onde a cabra de Mendes foi considerada a representação simbólica do símbolo de Can. O arconde da 10ª era de Capricórnio. O Ken de Mendes é posteriormente retratado na alquimia e no rosacrucianismo como uma cabra conhecida como o anjo de Capricórnio. Azazel representa a estrela de 5 pétalas de Vênus, o pentagrama e a rosa canina. Tudo isso se relacionado diretamente com Lúcifer, que possui a imagem zodiacal de Capricórnio, a cabra saltadora, cujo atributo é a liberdade, claro. A liberdade que todo mundo quer conquistar. A liberdade. O que é liberdade, pessoal? A gente já falou um pouco sobre isso aqui no canal, mas o que é liberdade exatamente? Liberdade é você poder tomar 15 garrafas de pinga e cair morto de coma alcoólico. Essa é liberdade? O que é liberdade? Liberdade é fazer o que os seus impulsos mandam. Pera um pouquinho, se o seu impulso está mandando, você não está livre. Vamos lá, vamos pensar. Você tem um impulso de fazer um pimba-pimba. Você fez um pimba-pimba. Você está livre ou o seu impulso está mandando você em você? Como é que funciona isso? Cadê a liberdade das pessoas? O que é liberdade exatamente? Bom, você tem liberdade quando você faz uma escolha ativa, certo? Você exerce o seu pouco arbítrio que você tem, né? Você tem arbítrio, não tô falando, as pessoas me confundem aqui, pessoal. Quando eu digo que as pessoas, elas não têm livre arbítrio, elas pensam que eu tô dizendo que as pessoas não têm arbítrio. Ela tem arbítrio, mas não é livre. Por que não é livre? Porque você tem pecado no corpo. Então o que acontece? Você tem a tendência a pecar. Então quem está dominando sobre você é o quê? É o pecado. Então se o pecado está mandando e você está fazendo, você não tem livre arbítrio. Você tem arbítrio, algum arbítrio. Então você tem que se apoderar. Você tem liberdade. E você tem arbítrio quando você exerce ele conscientemente. Você diz assim, ó. Eu queria fazer aquilo, ok? Mas eu queria fazer aquilo por causa de uma série de coisas que estão me mandando fazer aquilo. Mas eu vou fazer o que eu acho que eu quero fazer, porque eu tenho liberdade para tomar essa decisão. E, em geral, as pessoas podem pensar que estão fazendo isso. Elas não estão. Por exemplo, o que é arbítrio? Vou contar para vocês. Por exemplo, quando eu parei de comer, por exemplo, muito tempo atrás, eu parei de comer porco e camarão, certo? Eu gostava de camarão. Gostava, sinceramente gostava. Então, quando eu via o camarão para comprar ou para pedir no restaurante, eu pensava assim, eu estou usando o meu arbítrio para não comer esse camarão. Porque o meu arbítrio, eu quero honrar o Criador. Eu não quero honrar a mim mesmo e muito menos a minha barriga. Eu não sou controlado pela minha barriga, nem pelo sabor da língua, nem nada disso. Eu decidi que é o seguinte, eu decido tipo assim, olha, não tem nada mais importante do que o Criador. E não é uma decisão que isso, se eu decidir ou não, isso influencia alguma coisa no mundo. Não.
o criador é o mais importante sempre, você querendo aceitar isso ou não. Agora você vai lá e aceita isso. Diz assim, não vou comer esse camarão aqui porque, poxa, faço isso porque eu quero agradar o criador, certo? E aí você tem arbítrio para fazer isso, né? O termo livre que tá errado, tá? Livre. A gente não é livre, tá? A gente não tem livre arbítrio. A gente tem arbítrio, tá bom? Mas então o que você fez de mal, você pecou, é porque foi predestinado? Não. Você foi lá e usou seu arbítrio para fazer o mal, entendeu? Você foi lá e deixou o pecado te dominar. O que for. Mas não foi programado você fazer o mal, tá bom? Continuando aqui, vamos deixar... Só deixando claro aqui, liberdade. Liberdade é uma coisa que as pessoas primeiro deviam entender antes de lutar por ela, certo? Liberdade é algo que você luta por ela, você não recebe ela grátis, ok? Alguma liberdade, certo? Você, vamos dizer assim, dá mais prazer a escravidão do que a liberdade, ok? Por quê? Veja só, o cara ele é escravo de pimba-pimba, ele quer fazer sexo com um monte de pessoas por aí. Então, beleza, ele é escravo disso. Isso dá prazer, certo? Pra ele deve dar, certo? Só que depois ele se sente mal. Mulher também, sente prazer momentaneamente, mas depois se sente mal. Isso é liberdade? Isso não é liberdade, isso é escravidão, certo? O cara que só pensa em dinheiro, ele tá escravo do dinheiro, certo? O cara que só pensa em carro, ele tá escravo do carro. O cara que só pensa em bebida, ele é escravo da bebida, certo? Mas ele sente prazer com aquilo. O que é a liberdade? A liberdade é o alcoólatra que diz assim, não vou mais tomar isso aí porque faz mal pra mim. Mas isso te dá prazer? Não te dá prazer momentâneo. É uma decisão. A liberdade é algo doloroso, ok? A escravidão, muitas vezes, a escravidão do pecado, ela é prazerosa para as pessoas, certo? É por isso que elas gostam de ser escravas, certo? Veja bem, o que é mais prazeroso? Você ganhar um valor fixo todos os meses ou você arriscar sua casa numa hipoteca para abrir uma empresa e todo mundo falar que você é o sanguessuga do mundo e que não sei o que, etc, tal, você tem que pagar as pessoas todos os meses e tudo mais. O que é mais prazeroso? O que é mais a certeza ou é a incerteza? É a certeza, certo? É mais prazeroso. Só que tipo assim, você toma uma decisão. Ou seja, essa questão da liberdade ela é muito mal discutida. A liberdade, ela não é vinculada a prazer, ok? Você tem a liberdade quando você toma uma decisão. Ou seja, é aqui, tá bom? Vamos lá. A cabra também, de acordo com Gerald Massey, autor do Antigo Egito e A Luz do Mundo, é conhecida como o signo zodiacal de Mendes, no zodíaco egípcio, mais uma vez ligando nitidamente todas as alegorias. A alquimia é uma ciência de superar a escuridão, enquanto quem é egípcio para a escuridão. Na alquimia, quem é o governante negro de Mendes, Azazel, e o preto é a escuridão do deserto do universo, onde ele está pendurado, Órion. A alquimia é ciência negra, magia negra. Da mesma forma, em sua forma metafórica original do Antigo Egito, a cabra era simbólica como Quem de Capricórnio, Azazel. Além disso, Quem é a raiz da palavra alquimia. O signo zodiacal da cabra foi introduzido pela primeira vez aos egípcios pós-diluvianos, como você deve se lembrar, pelo neto de Nimrod, o faraó Ra-Nebi, por volta de 2800 a.C., na antiga cidade de Mendes. Portanto, o governante negro de Mendes e o patriarca das ciências negras é Azazel. Cultos satânicos e o pentagrama da cabra de Mendes derivam de Azazel. O pentagrama não era importante apenas para alquimistas, rosacruzes, maçons e templários, mas também era um símbolo importante para intelectuais maçônicos e panteístas de eras passadas, como Euclides, Pitágoras e Platão. Para os sábios babilônios, o pentagrama era um símbolo que representa sabedoria e conhecimento. E isso sem dúvida simboliza Azazel e a sabedoria proibida que ele fornecia à humanidade. Roslin é uma abominação que lembra a rebelião, enquanto secretamente marca uma linhagem reticente de cobra para rebeldes contemporâneos em sua conspiração para trazer a nova Atlântida governada pelos descendentes de Nephilim e que escravizarão a humanidade definitivamente, na visão deles. Okay?
O anjo pendurado de cabeça para baixo em Roslin é o repugnante cobra Azazel, o destruidor, Apollyon, Abaddon e etc. Profetizado para ser libertado nos últimos dias. Vamos agora então permitir ele, basicamente a sociedade inteira, o mundo inteiro, né, chegou num ponto de corrupção que tipo assim, as coisas vão acontecer, né? Tá dando autorização basicamente, infelizmente é isso, de que Satanás testemunhe seu próprio legado serpentino e conspiração que prejudicou a semente de Adão por 6.000 anos, conforme registrado nos Atos Gnósticos de Tomé. E aqui vamos num ponto, antes de ler esse Atos Gnóstico Tomé aí, antes de ler esse troço aí, não sei se é confiável ou não, vou ler com vocês aqui, mas eu quero falar um ponto aqui, pausa, é o seguinte, vamos lá. Muitas pessoas, elas questionam itens bíblicos por causa de itens mal traduzidos das cartas de Paulo ou itens mal entendidos das cartas de Paulo. Você entendeu isso? Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui, se vocês quiserem confirmar, vão lá no Pastor Dal e confirma que é isso a visão do Pastor Dal. Eu vou deixar bem claro aqui, porque é o que eu entendo também. Vamos deixar bem claro. Quais são as escrituras? Se eu incluir o livro, por exemplo, tem a Bíblia Católica, tem o livro de Eclesiástico nela, e de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, tem o livro de Tobias nela. Na Bíblia Protestante atual não tem. Quer dizer, então esses livros não fazem parte das Escrituras? Não fazem parte das Escrituras, ok? Porque as Escrituras são uma parte da Bíblia, não são a Bíblia inteira. Você pode acrescentar mais livros na Bíblia. Acrescentou o livro de Tobias? Legal, já estava lá. Tirou o livro de Tobias? As Escrituras estão lá. Quais livros compõem as Escrituras? Vamos lá, pessoal. Basicão. Vamos. Aula 000-1. Vamos lá. Qual parte da Bíblia compõe a Escritura? Cartas compõem a Escritura? Não. Cartas não são parte da Escritura. São parte da Bíblia. Ela não faz. Cartas não definem leis. Entendeu isso? Cartas não fazem parte das Escrituras. Salmos fazem parte das Escrituras? Não, salmos não fazem parte das Escrituras, fazem parte da Bíblia, mas não fazem parte da composição que estabelece a base, a fundação, as Escrituras. Provérbios fazem parte das Escrituras? Não. Cânticos dos Cânticos fazem parte das Escrituras? Não. As Escrituras, a base de tudo, as Escrituras, é composta pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá e profetas. Ponto. Qualquer coisa que vá contra Torá e profetas não tem mau entendimento. Veja, a Bíblia é uma compilação de livros. O que o Messias veio fazer? O Messias veio fazer, além de fazer a missão dele? Ele veio dar entendimento para itens das Escrituras que a gente estava com mau entendimento. Ponto. Ele veio explicar para a gente as Escrituras. Se ele veio explicar as Escrituras, a explicação dele não faz parte da Escritura. É a explicação da Escritura pra gente. A Escritura, aquilo que é inabalável, certo? É leis, Torá, Pentateuco e profetas. Ok. Aí depois o apóstolo Paulo ele vai agregar informação pra gente. Ele vai explicar em cartas. Tem cartas explicando para as igrejas. Mesmo assim, essa carta está escrita num contexto que a gente desconhece. A gente não sabe o que estava acontecendo na igreja naquele momento para ele estar escrevendo essa carta. Mas ele dá dicas ali. E o Messias, ele deixou muita coisa pra gente. Deixou, por exemplo, o Pai Nosso. Deixou, por exemplo, não só, ele deixou a salvação pra gente, certo? Ele foi lá e fez o sacrifício, certo? Então ele se entregou no sacrifício. Agora, vamos lá. As Escrituras são compostas por quem? Leis, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, profetas. Essas são as Escrituras. Pastor Dal, por exemplo, crente no Messias também, batiza as pessoas no rio, faz tudo direitinho, etc. tal. Ele vira para todo mundo e diz assim: você está com dúvida em alguma carta de Paulo? É porque você não tem conhecimento suficiente. Vai demorar 10 anos para você entender. Só que você tem que entender uma coisa: se qualquer coisa você entender diferente do que está nas Escrituras, você entendeu errado. Entendeu isso? O que as pessoas fazem? Elas fazem o oposto, elas fazem o twist. Elas fazem o seguinte: não, as cartas de Paulo dizem uma coisa, portanto, as Escrituras não estão mais válidas, porque o que está válido é uma carta, que nem um livro é. Nem um livro é. Ok? É uma carta. É isso. Então vamos lá. Então, dito isso, as Escrituras, qualquer coisa que você tenha um entendimento que vá contra as Escrituras, significa leis e profetas,
você entendeu errado. O apóstolo Paulo disse alguma coisa que você... Ah, não, isso aqui vai contra as escrituras, portanto, mudou a religião. Não, esquece isso. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, ele mesmo falava. Ele foi nazireu, ou seja, ele, embora falava para cortar o cabelo, etc, tal, ele teve cabelo comprido durante um bom tempo, porque o voto de nazireu não permite cortar o cabelo nem tomar vinho. Beleza, ele foi nazireu, ele era como é que o pessoal vive falando? Aquela pessoa é esqueci o termo que o pessoal usa. Esqueci. Mas ele era tá na ponta da língua. Ele era um rabino, basicamente. Ele entendia bastante da lei. Tá? Ele era um fariseu. Lembrei. O apóstolo Paulo era um fariseu. Ponto. Ele era tudo isso que as pessoas falam mal, inclusive. Então, se ele era um israelita da tribo de Benjamim, fariseu e rabino, e fez voto de nazireu durante um tempo e tudo mais, isso significa o quê? Que ele foi contra as escrituras? Não. Então, se alguma coisa que ele falou você entendeu errado por causa de alguma tradução, por causa de algum entendimento da sua mente, tá diferente das escrituras, não significa que você vai reformular as escrituras. Significa que você não entendeu o que ele escreveu. Porque a base, a fundação, são as escrituras. Dito isso. Agora, sabendo disso, a gente pode ler com mais tranquilidade o Atos Gnósticos de Tomé, que tipo assim, eu não confio, tá bom? Eu não confio, mas vamos ler o que tá escrito aí e a gente vai ver que tem coisa que eles vão lá, eles misturam as bolas de muitas coisas aí. Mas vamos tentar ler o que tá escrito aí. E quando ele disse isso, uma grande serpente saiu de um buraco, lançando sua cabeça e chicoteando sua cauda no chão. Mas o apóstolo questionou dizendo: diga-me de que semente e de que raça você é. Poxa, uma cobra, tá de brincadeira. E ele disse-lhe: sou um réptil de natureza réptil, o filho perverso de um pai perverso. A visão aí desse ser aí. Sou filho daquele que feriu e feriu os 4 irmãos em pé. Sou filho daquele que está assentado no trono e tem o poder sobre a criação que está sob o céu. Sou aquele que entrou pela cerca do paraíso e disse a Eva todas as coisas que meu pai me encarregou de dizer a ela. E sou aquele que acendeu e inflamou Caim para matar seu próprio irmão, e por minha causa espinhos e abrolhos cresceram na terra. Eu sou aquele que arremessou os anjos do alto e os amarrei em desejos de mulheres, para que os filhos nascidos da terra pudessem vir deles e cumprisse minha vontade com eles. Eu sou aquele que endureceu o coração do faraó para que ele pudesse matar os filhos de Israel e escravizá-los no jugo da crueldade. Não é aquele que endureceu, presta atenção, não é o Criador que endureceu o coração do faraó para não ver a questão das pragas. É aquele que endureceu o coração do faraó para escravizar os israelitas. Presta atenção. É por isso que, assim, sempre lembre, se você tiver alguma ideia louca com algum desses textos aí, que não faz parte, não está na base da escritura, tipo assim, saiba que há um erro, porque o que domina é a escritura. Continuando, eu sou aquele que endurece o coração do faraó para que ele pudesse matar os filhos de Israel e escravizá-lo no jugo da crueldade. Depois... E quando fizeram bezerro, eu sou aquele que inflamou Herodes e incendiou Caifás, a falsa acusação de mentira perante Pilatos, pois isso me convinha. Eu sou aquele que acendeu Judas e o subornou para trair o Messias até a morte. Eu sou um parente daquele, o anticristo, que há de vir do leste. Aqui também é dado poder para fazer o que ele quiser na terra. Parente do anticristo, tá bom. Organizações secretas agora controlam muito. Em breve tomarão um governo mundial que visa apresentar o parente de Satanás, o anticristo do leste. Ou seja, já está sendo tomado, a gente sabe disso. E adivinha, não tem sociedade patriarcal para defender. Boa sorte a todos. As escrituras afirmam: dele saiu outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder ao sul e ao leste, e em direção à bela terra. Ele cresceu até alcançar o exército dos céus e jogou parte do exército estrelado na terra, e os pisoteou. Ele se propôs a ser tão grande quanto o príncipe do exército. Daniel, capítulo 8, versículos 9 a 11. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. E vamos para o final. Última apresentação. Próximo episódio, epílogo. O que tiver que acontecer, acontecerá. Não tem jeito, você não vai poder evitar, nem eu, nem ninguém. E tipo assim, o que a gente pode fazer é pela nossa família, restaurar a nossa família. Restaure sua família. Nós estamos no momento de restauração. Restaure a sua família, restaure o seu comando patriarcal para proteger sua família. Restaure a sua família. Você não vai conseguir restaurar a família de todo mundo, mas você talvez consiga despertar algumas pessoas para restaurar a própria família. Estamos no momento de restauração. Está no momento de restaurar. E quem não tiver restaurado vai ter problema, ok? É isso.
E a gente finaliza no próximo vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.